habita onde há amor, onde há comunhão. Senhor, por isso te pedimos, toma a frente de todas as coisas nas nossas vidas. Senhor, toma a frente desse trabalho, Senhor, um trabalho tão simples que tu tem colocado em nossos corações, Senhor, para estarmos aqui reunidos, Senhor, para ouvir a tua voz. Então, ó Deus maravilhoso, estamos aqui sensíveis a isso. Fala conosco, Senhor, nessa tarde. Fala conosco, venha de encontro, Senhor Deus, a nossa alma, o nosso coração, o nosso íntimo, Senhor, para que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz verdadeiramente. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, abençoa. Abençoa cada família aqui representada, abençoa cada lar aqui representado. Aqueles, Senhor, que ainda não estão, Senhor, nós colocamos diante de Ti, para que Tu venha trazer, Senhor, para junto, para que Tu venha, Senhor Deus, completar a obra, para que nada venha, Senhor Deus, atrapalhar o nosso crescimento espiritual para contigo e nem a comunhão da nossa família. Tudo isso eu te peço, Deus, usa a preletora nesta tarde. Senhor, usa com poder e grande glória, Senhor. Fala através dela, que não seja a voz do homem, mas seja a voz de Deus, Senhor, falando conosco. Esse momento, Senhor, é teu, Jesus. Ó Espírito Santo, esse momento é teu, Senhor. Toda honra, toda glória é para ti, ó Deus maravilhoso. E nós, como corpo, Senhor, estamos aqui para sermos aperfeiçoados pela tua graça, pela tua misericórdia e bondade. Fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, e amém. Agora o Gabriel vai colocar o primeiro louvor e depois eu vou estar passando para a Daniele, vou ficar ali com a Maria Júlia, tá bom? E no final eu volto para fazer o encerramento, mas eu estou aqui ouvindo. Acho que foi, hein, Biel? Acho que eu consegui. A paz do Senhor, irmãos. Motivo de alegria estar aqui para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração a mesma palavra que Ele me deu para pregar na igreja da minha mãe, semana passada. Um estudo que eu fiz. E aí eu queria compartilhar também com os irmãos. Está em 1 Tessalonicenses 5,17. E eu vou falar sobre o código de acesso ao céu. Qual seria, né, esse código de acesso? Como que a gente acessa o céu? Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, Paulo vai recomendar àqueles novos convertidos o seguinte: orai sem cessar. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, essa primeira, acredita-se ser a primeira carta que Paulo escreve, e ela é direcionada aos novos convertidos dessa cidade de Tessalonicenses, né? Tessalônica. Ela é uma carta escatológica, porque todos os capítulos terminam com Paulo alertando sobre a vinda do Senhor, o dia do Senhor e desse momento. E nesse capítulo específico, ele começa falando sobre o dia do Senhor, e aí Paulo começa a dar alguns conselhos, né? A direcionar como aqueles novos convertidos deveriam se comportar, deveriam exercer a sua fé. E uma das coisas que Paulo adverte aquele povo, os novos convertidos, é: olha, para vocês acessarem o céu, existe um código, e esse código é a oração. E o meu ensinamento é: orem sem cessar. A instrução de Paulo para aqueles novos convertidos, ela é muito específica, porque ela fala de uma oração que não tem fim. Porque quando ele diz sem cessar, o que é cessar? É dar fim a alguma coisa. Você deixar de existir, parar de fazer determinada coisa, você desistir, você não prosseguir. Paulo está dizendo: olha, com a nossa vida de oração, para vocês que são novos convertidos, eu preciso que vocês entendam que a nossa vida de oração, ela não é uma vida de oração momentânea. Ela não pode fazer parte da sua vida só durante de um determinado período, ou até que você consiga determinada coisa. A vida do cristão, ela tem que ser uma vida de oração que não tem fim, que o cristão tem que prosseguir em orar o tempo todo. Por isso ele disse: orai sem cessar. E por que Paulo estava admoestando aqueles novos convertidos sobre a oração?
E aí eu li essa frase específica, esse exemplo que eles dão, eu achei assim, de um aprofundamento muito grande, porque diz o seguinte, que assim como uma criança nasce morta, ela está morta fisicamente falando, assim está um cristão que não ora morto espiritualmente. Então, assim, não existe um cristão, é inconcebível, não tem como você dizer que uma pessoa é cristã, que uma pessoa está convertida, se ela não tem uma vida de oração, se ela não ora. Ou seja, ela nunca acessa o céu. E como é que alguém que se diz crente não acessa o céu, não acessa o Senhor? Não tem como se acreditar num cristão faça isso, né? Então não é concebível. Quando Deus aparece ao discípulo de Damasco para falar sobre Paulo, sobre a sua conversão de Saulo para Paulo, é interessante que, dentre a visão que aquele discípulo tem, e que Deus está orientando ele de que Paulo procuraria ele, a certeza que ele dá àquele discípulo de que Paulo estava convertido, lá em Atos 9:11, vocês vão ler que ele diz assim: ele está orando. Ou seja, Paulo era uma pessoa religiosa. Certamente ele já tinha feito muitas preces a Deus. Mas nunca Paulo provavelmente tinha orado antes. Essa foi de fato a primeira vez que Paulo orou. Porque uma vez que ele teve um encontro com Jesus e se converteu, aí sim os olhos de Paulo foram abertos. E aí sim ele começou a orar. Eu fico tentando imaginar qual foi aquela primeira oração que Paulo fez. Eu imagino que Paulo tenha até pedido muito perdão a Deus por tudo que ele vinha fazendo, acreditando estar fazendo em nome do Senhor, mas que na verdade não agradava a Deus. E aí eu fui estudar de quando foi a primeira vez que a oração foi citada na Bíblia. Quando Adão e Eva eles estavam lá no Jardim do Éden, não se tem registro de oração. E isso é muito óbvio, porque eles falavam com o próprio Deus o tempo todo. E no Jardim do Éden também, o homem não tinha falta de nada. Não tinha falta de nada. Deus supria todas as coisas. Era um local perfeito. Não tinha aflição, não tinha dor, não tinha nada. Tudo estava ali e o próprio Deus estava ali. Só que Adão e Eva pecam, eles são expulsos do Jardim do Éden. E aí a história vai dizer que eles têm os teus filhos, Abel e Caim, houve o primeiro assassinato, depois vem Sete para substituir o filho que foi assassinado. E aí a Bíblia registra lá em Gênesis a primeira vez que o homem invoca ao Senhor. Porque aí lá em Gênesis 4:26 vai dizer, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Ou seja, quando o homem sai debaixo dessa intimidade que Adão e Eva tinham quando estavam no paraíso e começam a passar por aflições e esse relacionamento ele é quebrado, o homem se vê na necessidade de voltar a invocar o nome do Senhor, ou de começar, no caso deles, a invocar o nome do Senhor. E muitas das vezes a oração também, a gente é levado à oração muitas das vezes por conta das aflições que a gente passa, por conta das situações e para tentar manter uma relação de intimidade com o Senhor, porque não tem como a gente falar que é amigo de Deus ou que Deus é o nosso Pai se a gente sequer fala com Ele. Então, a oração também é uma forma de nos reconectar, de nos religar ao Senhor, né? E aí a gente vai ver que os personagens que a gente vê que são muitos, tá, irmão? Se nós formos ficar olhando todos, eu poderia citar quase todos que tiveram uma vida de oração e através da oração tiveram as suas vidas mudadas. O primeiro deles eu poderia citar Raquel, esposa de Jacó, que era uma mulher estéril. E a Bíblia diz que ela orou e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Então é uma das vezes que a gente vê que a oração ela muda a história da vida de uma pessoa. A gente pode falar de Ana, que também era estéril e que também orava incessantemente por um filho ao Senhor. E quando o Senhor dá Samuel a Ana e visita a Ana e faz ela gerar Samuel, ela mesma vai dizer, olha, por este menino orava eu, e o Senhor ouviu e me concedeu o que eu pedia. Então ela mesma reconhece que foi através da oração que o Senhor atendeu o pedido do coração dela. Nós podemos falar de Josué, que a Bíblia registra que ele orou e fez o sol parar e a lua retroceder. Então, olha que maravilha pensar que um homem orou e fez o próprio sol parar. Nós podemos falar de Elias naquela passagem que todos nós conhecemos no Monte Carmelo,
que Elias estava lá e os profetas de Baal também estavam lá e eles clamavam ao Deus dele para que o holocausto, para que descesse fogo sobre o holocausto e consumisse aquele holocausto. E depois de muito eles ficarem lá se marcando, até se cortando o próprio corpo, né, clamando lá ao Deus dele, Elias vai e ora ao Senhor e o Senhor consome aquele holocausto através da oração de Elias. Nós podemos falar também de Abacuque. O livro de Abacuque, na verdade, são 3 capítulos e ele é todo de orações feitas pelo profeta Abacuque. E por que não falarmos da oração mais linda de Abacuque, que deveria ser a nossa oração também, que fala, porquanto ainda que a figueira não floresça, e que não haja mais fruto, que o mantimento, que o produto do oliveira minta, que os gados não estejam mais lá no pasto, que as ovelhas elas sejam arrebatadas. Por mais que tudo isso aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Por que não fazermos da oração de Abacuque a nossa oração? O próprio Davi, o livro de Salmos tem diversas orações feitas pelo rei Davi, que nos ensina também a importância de termos uma vida de oração. Mas por que não falarmos do próprio Jesus? Talvez tenha sido o homem mais ocupado que existiu na Terra. E ele, mesmo sendo filho do próprio Deus, ele não deixou ele não abriu mão de manter uma vida de oração, porque ele queria deixar como exemplo para nós. Então, o próprio Cristo, filho de Deus, ele falou, não, eu preciso tirar aqui os meus momentos de oração. E ele fazia isso diversas vezes. A gente vê Jesus falando, olha, não, peraí que eu vou ali, que agora eu preciso orar. Peraí, vamos ali comigo. Ele escolhia lá os 3 que eram mais próximos, vamos ali que agora a gente precisa ter esse momento de oração. Porque ele queria estabelecer para a gente, olha, tem um código de acesso ao céu. Existe uma coisa que vocês vão precisar manter nessa terra, e isso é uma vida de oração. Mesmo ele sendo sumo sacerdote, ele escolheu deixar como exemplo isso. Tenham uma vida de oração. E hoje, a verdade é que hoje, ainda, sendo sumo sacerdote, já glorificado, estando à destra de Deus, ele continua intercedendo por nós. Então, ele continua falando com Deus sobre nós, né? Levando a Deus as nossas petições em favor das suas ovelhas. E aí a gente pode pensar, seria o propósito da oração, né? Por que a gente deve orar? A primeira coisa que eu vejo é que a gente precisa orar para que o grande Deus seja honrado. Porque a nossa oração ela tem que começar, ou deveria começar, reconhecendo quem Deus é. Dizendo, olha, eu reconheço que o Senhor é o Senhor dos senhores. Que o Senhor é o Deus que merece toda a honra, toda a glória, é o único. Então é um momento que a gente tem para glorificar, para honrar o nome do Senhor. A nossa oração deveria começar assim. E nesse momento é tão lindo porque a gente vê perfeitamente a atuação da Trindade, né? Porque a gente ora a Deus como Pai, como recompensador, através de Jesus, que é o único que mediador entre Deus, entre os homens e Deus, e através da intercessão do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que a gente não sabe nem como orar. Então a gente precisa que o Espírito Santo interceda por nós, que ele nos ajude a fazer tal coisa. E aí Jesus é o mediador que leva até o Pai, e o Pai é o recompensador. Então a gente vê perfeitamente a atuação da Trindade nesse momento. A segunda coisa que a oração serve é para humilhar nossos corações. Porque quando a gente ora, a verdade é que a gente está reconhecendo a nossa debilidade, a nossa deficiência, a nossa pequenez. Porque quando a gente pode fazer determinada coisa, a gente vai lá e faz. A verdade é essa. Mas quando a gente ora, a gente está dizendo para o Senhor assim, Senhor, eu não posso. E eu reconheço as minhas limitações. Eu reconheço a minha dependência. Eu reconheço quem eu sou. E isso é importante porque a gente precisa dessa dependência o tempo todo. Muitas das nossas tribulações, elas vêm para nos aproximarmos de Deus, a verdade é essa, porque é nos momentos de prova que a gente mais se aproxima do Senhor. Quando a gente está na fase da bonança, a gente até tem que tomar cuidado, porque a gente acaba naturalmente, se a gente não tiver uma prática de oração constante, até se afastando do Senhor, porque é na tribulação que a gente mais ora, a gente mais clama, a gente mais jejua, a gente mais se aproxima. Então, por isso que isso precisa ser um hábito para nós, né? Porque senão, quando vier o tempo de bonança, a gente acaba se afastando do Senhor.
E a outra coisa que eu vejo que a oração serve é para levarmos a Deus as nossas petições, porque é por meio dela que nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, e elas passam a ser conhecidas pelo Senhor. De acordo com Spurgeon, eu gosto muito de ler os livros dele, a oração para ser eficaz, ela precisa de coisas muito simples. Uma delas é ter um alvo. Um alvo, a gente precisa levar para Deus algo objetivamente falando. Se eu falar para vocês assim, olha, aquele arqueiro ali, ele vai lançar a flecha, mas não tem um alvo, ele vai lançar. O que a gente vai esperar dele? Nada, porque o que ele acertar tá bom. Porque se você não estabelece um alvo, qualquer coisa vai te servir. Se ele jogar para a esquerda, para a direita, mais para o alto, mais para baixo, não vai mudar nada. Mas se a gente falar assim, não, olha só, a gente vai lançar essa flecha, mas eu quero que acerte aquilo ali. Pronto. Se errar, a gente sabe que não acertou, mas quando acerta, a gente fala assim, não, agora acertou o alvo. A mesma coisa tem que ser com a nossa oração. Ela precisa ter um alvo, precisa ser objetiva. A gente precisa ter coragem de falar para o Senhor o que é o nosso desejo. Irmãos, e falar o que a gente deseja não quer dizer que a gente está dizendo para Deus o que ele tem que fazer, é dizendo para Deus o que a gente deseja, submetendo à vontade dele, claro, porque ele é soberano. Mas é importante que a gente coloque diante do Senhor, olha, Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe nisso. É nisso aqui, nessa situação específica que eu quero que o Senhor trabalhe. Eu desejo fazer tal coisa, eu desejo alcançar tal coisa. É isso que eu quero, Senhor. Se for da tua vontade, atende o meu pedido, mas de forma objetiva, irmãos, não de forma subjetiva. Outra coisa é orar com fé. Eu li também uma frase que eu acho muito interessante. Orações frias pedem por uma negação. Tem gente que quer convencer o Senhor que aquilo é um desejo real, fazendo uma oração que não convenceria nem outro homem, nem o próprio homem. Tem gente que quer falar com Deus assim, de qualquer maneira. Deus, é isso e acabou. Irmãos, a hora da oração é de fato uma hora de intimidade que a gente tem com o nosso Pai. É a hora que a gente se derrama mesmo diante do Senhor, que a gente diz, Senhor, é esse o meu sonho. É isso aqui que eu queria, sabe, Deus? É isso que, nossa, se o Senhor me desse isso daqui, a gente tem que abrir nosso coração diante de Deus, orar com fé mesmo, se derramar diante do Senhor. É quase que Deus falando assim, olha só, tem um código de acesso, esse é o código da oração, eu tenho um código de acesso e eu estou dizendo qual é o código. Vocês não precisam nem ficar quebrando a cabeça para descobrir, tá aqui, eu estou dizendo, ó, é oração. E aí vocês não estão querendo usar. É uma coisa tão simples para vocês aceitarem a minha presença e ainda assim vocês às vezes perdem tempo fazendo tantas coisas. Tudo o que eu estou pedindo é só assim, orem, falem comigo, tragam até o meu altar diante de mim as suas necessidades. E aí a gente pensa, essas súplicas congeladas que não movem nem o coração de homens, como poderiam convencer o coração de um Deus, né? Devemos ter fé nisso. A oração, ela é o que é, ou então ela não é o que deveria ser. Irmãos, a oração, ela é de um justo, ela é eficaz. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você não está crendo, se você não ora acreditando nisso, então a oração não é para você o que ela deveria ser. A oração para nós tem que ser assim, quando eu falo com Deus, eu estou movimentando o céu. Não estou dizendo que Deus vai atender o que eu estou pedindo, porque às vezes porque a Bíblia também diz que às vezes a gente pede mal. Porque a gente não sabe pedir, tudo bem. Mas eu estou dizendo que alguma coisa vai acontecer. Nem que o Senhor feche de vez a porta e fale assim, não, isso daqui não é para você. Ele vai te dar uma resposta. Ou então ele vai falar, não, minha filha, isso daí vai trazer bênção para você. O que você está me pedindo eu posso te conceder. Mas o importante é a gente crer que uma vez que a gente ore, a gente movimenta o céu. Alguma coisa vai acontecer. E a gente também tem que crer, irmãos, que uma vez que a gente coloque diante do altar, e isso é muito difícil, principalmente, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então isso precisa ser muito trabalhado. Mas a gente precisa crer que uma vez que a gente coloque diante do Senhor, a gente fez tudo. A gente não fez só uma oração, não, a gente fez tudo. A gente realmente acessou o céu. E isso é muita coisa, irmãos, porque a gente sabe qual é o código de acesso. Tem gente que está aí quebrando cabeça, fazendo promessa. Irmãos, fazendo sacrifício de tolo,
fazendo uns negócios assim que tu ouve e tu fica, meu Deus, por que a pessoa está fazendo um negócio desse? E se cortando, e se, meu Deus, é tanta coisa, e raspa a cabeça, e faz não sei o que, e faz não sei o que lá, porque ela está desesperada, querendo descobrir o que a gente sabe. Primeiro, a gente conhece o Deus verdadeiro. Depois, a gente sabe como acessar esse Deus verdadeiro. Isso é privilégio, irmãos. E a gente não pode nunca desprezar o que a gente conhece, o que a gente aprendeu, o que a gente sabe. E aí, a gente vai pensar o seguinte: o que move, que oração é essa, então, que move o coração de Deus? Uma oração sincera. A Bíblia vai dizer que Jesus mesmo, quando a única oração que Jesus ensinou foi o Pai Nosso. Mas ele, quando fazia orações, ele falava com Deus sem usar nenhuma palavra de ninguém, sem repetir nada. Eram orações feitas por Jesus a Deus. Orações sinceras são as que movem o coração de Deus. Não é uma oração eloquente, não é aquela que você senta e parece que você está falando assim, uma coisa toda formal, e você está preocupado se o português está correto, se a concordância está correta, e se eu vou ficar 5 minutos. E não, hoje eu fiquei 20 minutos, hein? Hoje não, hoje eu realmente comovi o Senhor. Irmãos, Deus não está preocupado com nada disso. Sabe quando Ezequias recebeu lá a notícia de que ele ia morrer, o que ele fez? Ele virou na cama, doente lá na cama, ele virou para o lado, a Bíblia diz isso, que ele virou para o lado e falou, Senhor, lembra-te que fui fiel a ti. Ou seja, que oração simples é essa, irmão? Ele não fez nada, ele não foi, não, porque Deus, e falou em línguas e não sei. Não, ele falou, Senhor, lembra-te que eu fui fiel a ti. Lembra-te de mim, Deus. Que oração mais simples, mas que oração sincera, porque moveu tanta mão de Deus que antes que o profeta Isaías saísse da cidade, Deus falou: ó, volta lá que eu estou mudando o que eu acabei de falar, o decreto que eu dei, eu vou dar mais 15 anos para ele. Ou seja, olha o que ele nos ensina, porque tem gente que acha que a gente pede para orar e às vezes eu ouço a pessoa falando assim: ah, não, eu não sei orar, não. Como não sabe orar? Orar é a coisa mais simples do mundo, é você falar com o seu pai. Não tem mistério, não tem que ter nada de eloquência, não tem que. Ai, não, eu tenho que falar bonito. Irmão, você tem que ser sincero. A oração, ela tem que ser sincera, tem que ser de um coração sincero. Façam as suas necessidades conhecidas por Deus. Peçamos a Ele tudo que Ele pode dar, pois Ele prometeu que tudo que nós pedirmos em oração, se acreditarmos, receberemos. Tenham uma vida de oração. Eu penso, irmãos, que se o nosso estudo bíblico, se a live que a gente faz todo domingo, que o nosso devocional que a gente faz, a nossa leitura da Bíblia não tem nos convencido do pecado que é uma vida sem oração, uma vida que não reconhece a importância da oração, eu, eu tenho medo de dizer, mas ouso dizer que talvez tudo isso não esteja surtindo efeito nenhum. Tudo isso aqui, essa live todo domingo, nossa leitura bíblica todos os dias, nossos momentos de escutando louvor enquanto a gente está fazendo uma comida, enquanto a gente está arrumando uma casa, se nada disso tem nos convencido da importância da oração, então eu acho que o tempo que temos passado com a palavra, com o devocional, com as lives, com os cultos, não tem surtido nenhum proveito espiritual. Porque a gente não pode ser só ouvintes da palavra, a gente tem que ser praticante daquilo que a gente ouve, praticante daquilo que a gente lê, praticante daquilo que a gente estuda. Então, se a gente não está entendendo a importância da oração, então a gente precisa parar e rever a nossa vida, rever por que não tá, por que a gente não está entendendo isso. Se o próprio Jesus tirava minutos para orar, tirava momentos para oração, quem sou eu? Quem sou eu que não vou dizer para Jesus que não, minha vida é muito ocupada, eu não tenho tempo. E é isso que é lindo, porque Jesus não estabelece nenhum lugar específico. Ele poderia dizer, olha, o código de acesso ao céu é a oração, mas eu só vou ouvir vocês no templo, tá? Nem adianta falar comigo em outro lugar, porque eu não vou ouvir vocês. Olha que Deus lindo que fala, olha, se vocês quiserem orar, pode entrar no quarto de vocês, fechar a porta, falar com teu pai no secreto, e o pai que vem em secreto vai te ouvir, vai te recompensar. Ou seja, olha que coisa mais simples, irmãos. A gente não precisa sair de casa, a gente não precisa ir num determinado dia na igreja, não, só no momento tal, só na campanha tal que Deus vai me ouvir, só aos domingos. Não, agora mesmo a gente pode dobrar nosso joelho, pode falar com o Senhor na certeza de que Ele vai nos ouvir. Então, por que não temos acessado o céu? O que tem nos impedido de acessar o Senhor?
Constantino foi um imperador de Roma. E quando eu li isso, eu achei muito lindo, porque ele se converteu ao cristianismo. E ele começou a mudar várias práticas de Roma, porque ele queria trazer símbolos e sinais da conversão dele ao cristianismo. E uma das coisas que ele fez foi que, observando as moedas dos outros imperadores, ele viu que a foto do imperador que era esculpida, né, gravada na moeda, era uma foto sempre ereta, numa postura ereta, porque era uma postura de um homem que estava triunfando. Então, eles entendiam que a postura tinha que ser uma postura assim, né, uma foto de um homem assim, né, bem ereto, bem reto. E aí, Constantino, quando vê aquilo, ele fala: olha, eu quero fazer uma moeda para Roma, mas eu quero que a minha imagem seja gravada na moeda ajoelhado, porque foi assim que eu triunfei. Ou seja, ele estava dizendo: eu triunfei em Roma com os joelhos dobrados, orando. Nunca triunfaremos, irmãos, se a nossa imagem não for gravada de joelhos dobrados. Não vai ser de forma ereta, não vai ser em pé, não vai ser naquela figura assim imponente, sabe, que passa poder e autoridade, não. O cristão não. O cristão triunfa de outra forma. Lá fora, os homens podem até alcançar as vitórias dele dessa forma, mas nós só conseguimos triunfar quando a nossa imagem ela é gravada assim, de joelhos dobrados, se humilhando diante do Senhor e dependendo da poderosa mão dele. Cada um de nós encontra tempo para aquilo que considera ser importante e imperativo. Muitas das vezes eu mesmo já falei para o Senhor: estou tão cansada hoje, Deus, estou tão cansada, nossa, hoje eu não consigo orar. Mas depois desses estudos, o Senhor tem me alertado que eu estou me enganando, irmãos. Porque aquilo que é importante para mim, eu faço. A verdade é que trabalhar, a gente não tem que trabalhar e a gente não faz todo dia, cansado ou não. A gente faz porque não tem jeito. Se a gente não fizer, como é que vai ser? A gente não se alimenta porque tem que se alimentar, porque é importante. A gente não bebe água porque é necessário. Por que com a oração a gente acha que pode barganhar com a oração? Por que a gente acha que a gente pode barganhar com Deus nesse sentido? Na verdade, a gente está só se iludindo e se prejudicando, né? Porque Deus está falando: olha, vocês podem me acessar, e vocês não estão me acessando porque vocês não querem. Porque vocês estão aí se enganando, dizendo que é por falta de tempo, quando o que eu peço para vocês não é uma oração de 1 hora. Não é que vocês passem a noite toda de joelhos dobrados falando comigo. Eu quero só que vocês tenham intimidade comigo. Talvez num dia mais cansado, você vai fazer uma oração de 2 minutos. Mas ela vai ser sincera diante do Senhor e está tudo bem. Deus vai receber, Deus vai ouvir. Ele vai se agradar, Ele vai renovar suas forças. No outro dia, tu vai acordar até mais disposto, mais feliz, com paz no coração, mais animado. Tem dias que você vai estar muito feliz, muito animado, com muita força, e você vai orar, sei lá, meia hora. E quando você vai falar: meu Deus, fiquei meia hora orando, nem percebi. Estava orando aqui, nem percebi. Irmãos, a nossa caminhada é assim. A gente um dia está muito forte, outro dia a gente está um pouquinho mais fraco, e nesse dia a gente faz uma oração mais simples, uma oração mais sincera. Tem dia que a gente nem ora, irmão, porque as palavras não saem, é só lágrimas. Mas o bom é que o Espírito Santo, que intercede por nós, ele interpreta até as nossas lágrimas, ele leva para Deus exatamente o que a gente precisa, mesmo que a gente não tenha dito nada, porque não tenha nem conseguido falar. Por isso eu digo, e por isso que Paulo disse: olha, perseverem em oração. É importante que vocês não cessem de orar, porque a oração tem resposta que elas são imediatas. Como eu falei, o rei Ezequias orou e no mesmo instante Isaías voltou para mudar o decreto. Mas a gente pode pensar em Daniel. Lá em Daniel vai dizer que ele colocou no coração dele de orar por 21 dias e jejuar por 21 dias. E a resposta que Daniel queria só chegou ao término desses 21 dias. Mas quando o anjo chega para falar com Daniel, ele diz: olha, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que tu começaste a orar, o Senhor já me enviou. Mas houve uma guerra espiritual e eu fui impedido de chegar até você por causa do rei da Pérsia, que é uma potestade, né, irmãos? É no mundo espiritual que isso aconteceu. E me impediu de chegar até você. E foi necessário o arcanjo Miguel vir para me libertar, para eu poder trazer a sua resposta. Ou seja, irmãos, a gente não sabe, mas às vezes o que a gente está pedindo ao Senhor, está havendo uma guerra espiritual no mundo espiritual. E a gente não está vendo, mas está lá, está os anjos guerreando, potestades, demônios tentando impedir que isso chegue até você. E se você parar de orar? E se você desistir no meio do caminho? O anjo já está com a resposta, já desceu, já teve uma ordem do céu para a resposta chegar.
Só que ela não pode chegar até você se no meio do caminho você desistir. Então a gente precisa fazer, olha, Deus, eu sei que tem situações que a resposta vai ser imediata, mas eu também sei que tem situações que eu vou ter que perseverar mais. Mas o importante, irmãos, o importante mesmo é a gente saber que nossas orações sempre serão respondidas. Isso não significa que elas sempre serão atendidas no sentido de que Deus vai fazer sempre o que a gente deseja, porque como a Bíblia diz, a gente não sabe orar. E às vezes a gente pede mal. Mas o importante é que Deus ouve tudo. E quando ele entende que aquilo não é bom, não vai ser bom, vai ser para nossa morte, vai ser para nossa tristeza, ele vai dizer, olha, isso daqui não, essa porta aqui eu estou fechando, tá? Isso não adianta mais pedir para mim. Essa resposta que você quer é não. E tudo bem, amém. Mas aí a gente vai então e é direcionado a Deus para pedir por outra coisa, por outra causa, para Deus nos dar outra estratégia, Deus nos traz tons e nos dá outra direção. Mas quando a gente continua o quê? Persevera o quê? Em uma vida de oração. Então hoje eu queria falar com os irmãos só sobre isso mesmo, porque Deus tem falado comigo sobre isso, sobre essa prática de oração, sobre esse código de acesso ao céu, e porque muitas vezes a gente fica tão preso em outras coisas e esquece do que é simples. O cristianismo, o cristão, o evangelho é isso. Deus, Jesus, fez questão de nos ensinar a ter uma vida de oração. Então, o que a gente deve fazer? Ter uma vida de oração. Não adianta a gente querer enfeitar o que não precisa ser enfeitado. É simples mesmo. É isso que Deus deseja. Olha, tenha uma vida de oração, persevere em oração, porque desde o primeiro dia, eu imagino o Senhor falando para a gente, igual falou para Daniel. Olha, desde o primeiro dia em que colocaste no teu coração de orar e de me pedir tal coisa, eu ouvi, as suas orações foram ouvidas. Se a resposta não chegou a você no mesmo instante, ou porque está tendo uma guerra espiritual, ou porque ainda não era o momento, ou porque eu queria te ensinar também a perseverar em oração, a ter paciência. Mas o importante, irmãos, é que quando a gente ora, a gente movimenta o céu, a gente acessa o Senhor. E isso eu acho que é o mais importante a gente compreender. Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos sobre a oração. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. E depois eu vou pedir para o Gabriel colocar o último hino. Ninguém quer? Alguém quer falar alguma coisa? Gabriel, pode colocar então o último hino, por favor? Só um minuto que eu tô procurando aqui, Daniel. Um minutinho. Dani, você falou tudo. Sem a oração, a gente não consegue Engenheiro nada. de obra. E é verdade, não precisa orar bonito. O importante é você falar o que está dentro de você para Deus. Realmente você se humilhar. É isso que Deus ama. Quando você chega ali, naquele ponto final, Senhor, é contigo, Senhor. Eu não consigo. Aí você consegue, porque Deus vai te abençoar, vai te dar vitória. Mas há um processo. E você tem que continuar nesse processo. Israel quer falar? Pode falar mesmo. Não, Dani, eu achei legal o teu ponto de vista da oração, que é um estudo muito importante, né? É tudo isso, eu concordo com tudo que você falou. E acrescento mais uma questão assim, o, aquelas situações que passamos, né, nas partes da Bíblia lá, o, o homem na cruz, ele chegou a orar. Você acredita que ele orou ao lado de Jesus? O centurião, que foi curou lá o servo dele, ele chegou a orar? Eu acho que a oração que Deus quer dizer é só um nome para a gente falar diretamente com Deus, né? Deus Pai. E eu acho que ali, a forma que eles pediram, a sinceridade, como você falou, que veio de dentro do coração, agiu como se fosse a nossa oração. Só que não precisou de se ajoelhar, não precisou de cerimônia, não precisou de nada. Apenas a fé dele. A fé dele moveu ali a cura do servo. O prisioneiro foi parar com Cristo no mesmo dia, lá no paraíso, e sendo que eles não tiveram nenhuma cerimônia, apenas a fé deles. Ou seja, se nós orarmos com sinceridade, como se acreditando no que nós estamos pedindo, eu creio que não basta a cerimônia, e sim uma apenas um gesto, né? Apenas aquela vontade de dentro, vindo de dentro mesmo, onde, como você falou perfeitamente, deitado numa cama, ele pensou, pô, é meu último momento, mas ele ali, ele orou com fé, mas não orou, né? Ele nem chegou a orar, ele só pediu a Deus, Deus,
lembre-se que eu fui fiel contigo em toda a minha vida. Eu acho muito bonito isso daí. Eu acho que a chave é essa daí mesmo, é isso que você falou. Ter a fé mesmo, crer no que nós estamos pedindo. E não apenas fazer um rito. Como eu vi outro dia, eu estava vendo um vídeo sobre o cotidiano lá de Bangladesh, lá na Índia, né? Se eu não me engano. E aí eles falam lá que eles oram 5 horas, por 5 vezes por dia. Um país totalmente pobre, uma coisa assim que eu olhei assim, eu fiquei impressionado. Eu tava olhando lá, eu falei, meu Deus, cara, eu tava vendo assim, é um cara que fica viajando, ele é nômade, ele fica viajando o mundo todo. Aí nesse dia ele tava em Bangladesh. Aí ele mostrando lá o cotidiano, é um brasileiro, carioca também, ele fala muito igual a gente. Aí ele mostrando assim, ele é uma pessoa normal, olhando, vai andando lá. E, cara, a situação de que as pessoas vivem naquilo dali é absurdo, entendeu? É você olhar aquilo e não tem como não se espantar com o estado de vida. Mas eles estão lá, orando nos templos deles lá, eles oram 5 vezes ao dia, tem horário para cada dia. E eles respeitam isso. Só que, assim, virou um cotidiano, não tem além de eles não acreditarem, né, no Deus vivo que a gente crê, né? Eles até acreditam em Jesus, que eles acham que Jesus é um profeta, mas eles não acreditam em Deus ali. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, eles têm um rito, mas nunca chega. É um país que está sempre na miséria por conta da crença, né, pagã deles. Então é isso, eu concordo plenamente, foi muito bom. Ainda cheguei um pouquinho atrasado, mas deu para pegar um pouco do ensinamento, foi muito bom. Obrigado, Dani. Parabéns, sempre falando muito bonito. Obrigada, Misa. Que isso. As duas situações que você fala, Misa, que você citou, que é o do centurião e o do ladrão na cruz, por que não havia não houve essa necessidade de oração, né? Porque, na verdade, eles oraram, porque orar o quê? Falar com Deus, né? Fazer conhecidas suas necessidades diante de Deus. Mas eles já estavam com o próprio Cristo, né? O próprio Deus ali do lado. Então, Jesus já estava ali entre eles. Quando Jesus sobe ao céu e aí manda o Espírito Santo como consolador e tal, aí a gente volta a essa necessidade de fazer essa oração que a gente faz hoje em dia, né? Porque a gente precisa fazer conhecidas as nossas orações diante de Deus. E aí, o que você falou da Índia, devia de acontecer com Paulo. Porque quando eu vejo a Bíblia registrando ele está orando, é porque eu acredito que antes ele fazia um rito, esse ritual. Ele era fariseu, ele fazia parte ali do Sinédrio, ele era muito religioso, então provavelmente Paulo tinha ali os horários de oração dele, né? Que ele cumpria aquele ritual. Mas nunca era aquela oração sincera, nunca era aquele derramar mesmo. E aí quando ele fica cego, tem esse encontro com Jesus, aí sim, ele passa a orar, ele passa a entender que o que ele fazia era um ritual. Agora não, agora ele é convidado a realmente ter uma vida de intimidade com Deus. E aí eu achei interessante, porque a Bíblia fez questão de registrar isso. Gabriel, quer falar? Ô, Dani, é uma palavra, assim, na verdade, mais uma exortação, né? Porque é muito bom quando a gente fala sobre oração. A oração, ela faz parte da vida do cristão. Eu sempre lembro da tia Beth falando que a oração é a chave da vitória, né? E é realmente a chave da vitória. Como você disse, a oração, muitas das vezes oramos e nunca é atendido, né? A maioria das vezes nunca é atendido de imediato. Mas quando isso acontece, é porque devemos continuar insistindo nessa oração. Só que, e quando você estava pregando, me veio a memória de quando eu preguei lá na rádio lá da Matriz. E eu falei exatamente sobre oração. E eu fiquei me questionando porque quando, eu esqueci o nome do profeta, mas quando ele orou, quando Daniel orou, a resposta já tinha sido enviada, mas não tinha chegado a ele. E ele continua insistindo. Só que quando eu levei a palavra lá, eu falei quando Jesus orou a Deus para passar o cálice. E eu fiquei me questionando porque às vezes a oração, mesmo que ela demore, ela pode ser atendida como também não pode. Só que eu vim entender agora no final, tanto que eu até depois desisti de levantar a mão, que a oração, além dela ter que ser intermitente, ela tem que ser uma oração
pautada no nosso propósito, porque assim como Jesus orou 2 vezes para passar do cálice e não foi concedido, ele poderia ter continuado orando. Só que mesmo se ele continuasse orando, a resposta não viria. Só que o que fez mudar a mentalidade dele é que isso me fez perceber que quando ele orava, na segunda oração, quando ele terminou, ele percebeu que a oração ela tem que ser pautada no propósito que nós temos aqui em terra. E o propósito de Deus, de Jesus aqui em terra, era um só, né? A salvação de todos. E muitas vezes, né, isso é até um despertamento para mim, porque muitas das vezes pedimos coisas que não sabemos, né? Pedimos e pedimos mal. E pedimos, às vezes, por algo que Deus não quer, está fora dos nossos planos. Me veio na memória quantas vezes pedi para entrar para a Força Armada. Só que hoje eu vejo que nenhum desses momentos foi para mim entrar lá, porque não era propósito de Deus. Até um mal que acontece na nossa vida, assim como aconteceu na vida de Jó, tudo tem que ser pautado no propósito de Deus, porque mal sabemos nós qual é o plano de Deus e bem sabemos nós que nenhum dos planos de Deus em nenhum momento irá se frustrar. E é isso que eu queria até acrescentar, né? Porque é muito importante isso aí, a oração. Agora, só para fechar, lembro que eu vi um vídeo, né, falando, e muitas das vezes nós confundimos, nós cristãos. E eu tinha isso em mente. Eu falava, eu quero conseguir orar 4 horas, né? E eu vi um vídeo, né? Eu vi um vídeo do rapaz falando, se eu não me engano eu esqueci o nome dele, mas não sei o que subirá. Eu não lembro, ele até escreveu o livro que eu tenho. Ele falou o seguinte, e isso é muito importante, né? Guardarmos isso na memória. Muitas das vezes queremos orar por horas, né? E até tentamos, até conseguimos às vezes. Só que qual foi o propósito dessa oração? Oramos 4 horas, mas nunca foi para Deus, em sim para conseguir bater recordes. E isso é muito interessante, porque quantas vezes, né, no início que eu estava voltando para o Evangelho, eu queria orar, via lá as pessoas se derramando horas e horas, não conseguia orar 1 hora, só que às vezes nunca foi questão de tempo, sempre foi questão do coração, né? Nunca foi como falar, mas sim o que falar, aonde colocar o nosso coração. E é só isso que eu tenho para falar. Tiago 4:3 que vai dizer: pedi e não recebeis, porque pedis mal para vos gloriardes com os vossos prazeres, né? Para se esbanjardes com os vossos prazeres, em vossos prazeres. Ou seja, muitas das vezes a gente pede alguma coisa que não é para cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida na Terra, é para a nossa vaidade, é para a nossa glória. E claro que o Senhor ele não está preocupado com isso, né? Ele está preocupado que o propósito dele se cumpra, que a nossa vida seja para o propósito dele, para a glória dele. Então, algumas vezes a gente não é atendido porque a gente pede mal, porque é para se esbanjar com os nossos próprios prazeres, né? E não para glorificar o nome do Senhor. A oração, como a Bíblia diz, né, a palavra de Deus, que é o nosso manual, que ali tem tudo que precisamos, né? E se ela diz orar sem cessar, é porque devemos orar sem cessar a todo momento, a todo instante, nós possamos orar. Maravilhosa palavra, que Deus continue te usando, Daniele, que cada domingo é um aprendizado para nossas vidas, né? E que eu entendo que a oração, a palavra, para mim, é alimento. E a oração é intimidade com Deus. Né? A Cassiane, às vezes, a oração é alimento. Não. Para mim, a palavra é alimento e a oração é intimidade. É um momento, é uma coisa linda a gente fechar a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho e começar a falar com Deus. Eu acho lindo que às vezes a gente começa sem chorar, mas no meio da oração, quando tu começa a conversar, é uma coisa muito sobrenatural, gente. Ô família, né? É uma coisa, tu vê que é realmente uma intimidade com Deus quando tu começa a falar com Deus no teu quarto e tu começa a chorar, porque é uma coisa assim tão linda. Você não tá vendo a pessoa ali, porque você quando, olha que coisa interessante, você quando tá conversando com a pessoa ali, você começa a falar, poxa, Eleazar, né? Poxa, eu passei por esse momento, né? A gente conversando ali com uma pessoa vendo, é uma coisa. Agora
você não está vendo, mas você está crendo que Ele existe, que Ele está no céu te ouvindo, e ali você começa a se derramar com Ele. Que coisa maravilhosa. Então, a oração é esse momento de intimidade com Deus. E eu falo mesmo, Senhor, Senhor, é isso para eu fazer? É esse caminho que o Senhor quer? É assim, poxa, Senhor, mas olha só, eu falo com Deus como meu amigo, porque Ele é nosso amigo. Eu falo como meu amigo, Deus é o nosso amigo, nós somos os filhinhos dele. E Deus se agrada disso, que oração é intimidade. Como eu posso falar com meu pai só uma vez ao dia? Como eu posso ficar sem falar com meu pai 3 vezes? Vários dias, ou então 2 dias, 4 dias, não posso. Ele é meu pai, então com o nosso pai temos que falar toda hora. Lembre-se disso, Deus é o nosso pai. Então, para termos intimidade com ele, temos que falar com eles a todo tempo, a toda hora. Mesmo em pensamento, eu estou no metrô, mas eu estou falando, meu Deus, eu te amo, Jesus. Muito obrigada por tudo que tu tens me dado. Me livra. A todo tempo, não é só dobrando o joelho, sim, quando estamos no nosso quarto, mas quando estamos andando, pode falar com ele também, sentado na fila, em pensamento, tu vai falando com Deus, orar sem cessar. Que Deus continue nos abençoando. Amém. É incrível também que se cumpre aquela palavra que diz da paz que excede todo entendimento, né? Que Timóteo vai dizer, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas pelo Senhor. E a paz que excede todo entendimento vai guardar o vosso coração, né? E a vossa mente. Por que que a gente percebe isso na oração? Porque às vezes a gente vai orar e a gente está com o coração angustiado, aflito, aquela situação está deixando a gente nervoso e com medo do que vai acontecer e se não acontecer. Mas é incrível, irmãos, não tem como a gente explicar mesmo para um leigo, para uma pessoa que não é cristã isso, porque é algo sobrenatural mesmo, que a gente começa a falar com Deus e aí no meio da oração a gente já está sentindo uma paz, uma coisa, a situação está resolvida? Não, não está. Mas e aí? Aí que Deus dá uma paz que não dá, não tem como a gente explicar para o leigo. Ah, mas e amanhã? Não sei, amanhã Deus vai cuidar do amanhã. Eu só sei que agora que eu falei com ele, eu posso dormir em paz. Agora eu posso deitar minha cabeça no travesseiro, porque eu sei que ele está cuidando. E quando eu estava estudando essa palavra, eu fiz igual o Misael sempre fala, né? Toda vez que converso com o Misael, ele fala assim, pô, Dani, aí eu fiquei imaginando essa situação. Eu realmente fiquei imaginando, eu falei, vou fazer igual o Misael, eu fiquei imaginando quantas vezes a gente ora e aparentemente nada acontece. Mas eu imaginei quando a gente chegar no céu, a gente conversando com Jesus e Jesus falando assim, minha filha, lembra aquele dia que você orou? No dia seguinte, quando você estava indo para o trabalho, era para ter acontecido um acidente, mas eu te livrei. Quando teu filho estava indo para a escola, você estava no trabalho, não sabendo de nada, eu estava dando escape para ele. Por causa da oração que você fez antes dele sair, por causa da oração que tu fez pelas madrugadas. Eu livrei teu filho de andar com pessoas que você nem imaginava, mas que estavam querendo se aproximar dele, que iam oferecer coisas para ele. Aí eu fiquei imaginando Jesus falando essas coisas para mim, e eu pensando, caramba, Deus, eu nem sabia que isso tudo estava acontecendo. Leazar. Eu quero só trazer aqui uma palavra só para brilhantar mais esse nosso encontro de todo domingo. Eu achei tão importante a reunião de hoje, que esse tempo que a Beth proporcionou para cada um, todo mundo falar voltado para a palavra que a Daniele deu, e a palavra da Daniele ainda veio fazendo o esboço daquilo que ela compreendeu, tudo o estudo que ela fez. E é bastante interessante o que falou Gabriel, e vem também esclarecendo as nossas dúvidas também, porque aqui a gente está num estudo, né? Estamos num debate, falando com Deus, como houve aquele debate que foi maravilhoso lá na casa da Vera, naquele dia que estava Rodrigo. E eu vi aquilo, depois eu fiquei pensando naquele nosso encontro lá. Foi um encontro tão maravilhoso que eu não esqueço do Zé, quando fez aquela cabaninha para gente. Foi algo assim que, quando Deus prepara, né? Até o Zé viu que era para continuar. Aí o que ele fez? Providenciou uma cabana com lona para que a gente continuasse falando de Cristo ali, naquele debate. Agora, para trazer também uma observação aqui nessa palavra maravilhosa que a Daniela deu, e até o questionamento do Misael, por que aquele homem da cruz não orou? Ali na cruz estava acontecendo o maior acontecimento de todos os tempos. O véu foi rasgado. Ali nos trouxe o acesso direto à sala do trono. Isso daí foi o auge de tudo. Os homens do passado não tiveram esse privilégio que a gente tem. A gente acessa o trono direto para entrar na casa
dos santos dos santos, para entrar só nas cortinas havia todo um preparo, e não era qualquer um, tinha pessoas que morriam e nunca cessaram. Aí Jesus ali rasgou o véu, pronto, tivemos o acesso direto. E eu, na minha vida, assim, como agora questionando o que o Gabriel falou, que não, realmente, Gabriel, não é muitas horas a gente falando com Deus, que as minhas orações que eu assim, tive toda a certeza que Deus ouviu, não saiu uma palavra. Eu não conseguia, eu não tinha palavra mais. Entendeu? E eu vi que era só o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. É aquilo que sai de dentro do coração. Você não fala nada. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Eu me ajoelhei e não tinha palavras mais. Ali é só o coração falando direto. É o Espírito Santo levando todas as nossas necessidades a Deus diretamente para o coração de Deus. Não precisou nem de palavra. E eu senti que aquelas orações, todas as vezes que eu cheguei a esse ponto, eu tive a certeza que minhas orações foram ouvidas e me trouxe tranquilidade. Mas hoje a reunião está sendo assim, eu acho muito importante todo aquele que der uma palavra, todo mundo direcionar os questionamentos na palavra que foi dada, que aí vai trazer mais aprendizado, e às vezes esclarece até uma dúvida que eu estou tendo aqui, entendeu? E faz um levantamento, até aprofunda mais a palavra, entendeu? Que a pessoa traz uma coisa que você não conseguiu ver na hora, entendeu? Achei hoje maravilhoso. O culto, essa liturgia que está se formando dentro da live está sendo maravilhosa, perfeita para o nosso aprendizado. Porque aqui ninguém sabe mais do que todo mundo. A estrela maior aqui nós sabemos, isso não precisa nem falar que é Jesus. Mas eu amo de ouvir meus sobrinhos, minhas sobrinhas falar. Poxa, é um privilégio maravilhoso. E isso dentro de uma live. Eu fico imaginando quando vocês estiverem aqui em Cabo Frio, tiver uma oportunidade assim na catedral, ver um sobrinho meu, uma sobrinha, porque aqui nós estamos ganhando experiência, aprendizado, estamos se preparando para que um dia nós vamos ver, quem sabe o Rodrigo vai vir aqui em Cabo Frio, eu vou falar, Rodrigo vai trazer a palavra lá na Catedral das Assembleias de Deus, que privilégio, subir um sobrinho nosso. Então a reunião hoje, a liturgia do culto hoje foi maravilhosa, os questionamentos foram direcionados à palavra, o centro da palavra, né? Quem trouxe foi a Daniele. Eu fiquei maravilhado e é isso aí. A gente vai aprendendo mais, vai trocando essas experiências e vamos continuar em nome de Jesus. Amém. Não se esquecendo também, Dani, a sua palavra maravilhosa, Dani, que Deus continue te abençoando. Você é uma benção, não só você, todos nós. Eu amo ver os sobrinhos realmente falando e passando as experiências deles para nós, né? Para nós que já estamos aí, ó, cacareco velho no Evangelho. Então é tão bonito ver você, Gabriel, Rodrigo, Isabelle, Daniele e os outros, né, que ainda não estão participando, mas a gente sabe que vão trazer também para nós experiência de vida. A oração, Daniele, eu concordo plenamente com você, mas a oração também, ela pode ser através de gestos. E um dos maiores que ficou registrado na Bíblia é daquela mulher que tinha o fluxo do sangue. Ela não só orou, ela veio tocar as vestes de Jesus, porque ela veio falando com Deus assim: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu vou ser curada. Isso é fé. Ela não fez lindas orações, que eu tenho certeza que não fez, mas ela foi com lágrimas. Ela mesmo sabendo que não podia, mas ela foi assim, ó, se eu ficar eu vou morrer. Mas se eu tocar nas vestes dele, quem sabe ele me ouve? E assim que foi na vida dela, ela alcançou pelo gesto. A fé dela foi apenas tocar. Essa foi a oração dela, tocar nas vestes do Senhor. E dali o Senhor falou, uma multidão o tocava. Mas o Senhor atentou para o gesto dela. O Aleluia. Senhor a tocou porque ele falou assim: alguém aqui me tocou. E o Senhor foi exultado falando assim: mas mestre, todos te tocam. Mas ela me falou assim: não, de mim saiu virtude. Por quê? Ela foi com fé. Ela falou assim: isso foi gesto. Entendeu? Porque às vezes é o que o Eleazar estava falando, a gente às vezes não tem palavras. Muitas das vezes a gente se ajoelha e só lágrimas caem.
Às vezes a gente se ajoelha e só um nó fica na garganta e você fala assim, Senhor, eu queria usar tantas palavras bonitas, mas, Senhor, eu não tenho palavras. Me perdoa, Senhor, mas eu entrego em tuas mãos a minha aflição e a minha angústia. Porque muitas das vezes a gente não tem palavras mesmo para falar com Deus, mas as lágrimas caindo no chão já significam a dor que está de dentro para fora. E que nós não muitas vezes não sabemos explicar. Mas Deus, como é o nosso Pai, conforme a Érica falou, ele entende cada gesto nosso. Até o nosso sorrir, entendeu? A Bíblia diz que quando a gente está alegre, formoseia o nosso rosto. Mas quando estamos tristes, estamos como Ana, abatidos de alma. Né? A Bíblia diz sobre isso, isso é muito importante. Às vezes a gente não tem palavras, porque a oração, muitas das vezes, pode ser através das lágrimas e de apenas um gesto. Se eu for até lá na igreja, eu tenho certeza que hoje Deus vai mudar. Já é uma oração, né? Muito legal, muito bom hoje, as palavras muito boas, muito maravilhosa mesmo o culto hoje. Uma bênção, Dani. Pode botar então, Bia, o hino.